Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallas Comida e Arte, no Centro de Natal, uma entrevista, um bate-papo com uma pessoa que faz política, cidadania, empreendedorismo, cultura ou um pouquinho de cada uma dessas coisas. Como é o caso da entrevistada de hoje. Estou aqui com a poeta e militante do movimento negro, Idiane França, que vai falar sobre isso e muito mais. Vamos saudar a nossa entrevistada Idiane. Bem-vinda ao Conversa de Botequim. Muito obrigada, mas vamos brindar, né? Vamos brindar primeiro? Isso. Pra dar sorte. E abrir os caminhos. E abrir os caminhos. Olá, minha gente. Estou muito feliz de estar aqui. Essa tarde agradável, quase noite, como disseram. E eu já estava ansiosa, ficava me coçando. Será que você não vai me convidar? Você não vai me convidar para conversa hoje aqui, porque eu acho uma delícia. Oh, coisa boa. Enfim, chegou a hora, enfim, está aqui. Tchê, você, Tchê. Aí, Cícero. Cícero, Tchê, bem-vindo. Pedro Damasio também aí. Tem muita gente bacana aqui, isso, daqui a pouco vai dizendo. Renan aqui, Irailson, presidente da CUT, daqui a pouco tem gente. Sandra Pequeno já disse que vai chegar aqui. Já, tá todo mundo tá aí fazendo, tá abrindo os trabalhos ali embaixo de Nazaré. Enfim, deixa eu lembrar aqui, fazer aqueles lembretes do programa. O programa é 100% interativo. Como você já percebeu, quem quiser assistir o Bar Dallas Comida e Arte é só vir pra cá. Toma uma sopa, janta, toma uma cerveja, um suco, venha pra cá. Quem estiver aqui pode fazer perguntas para a Ide, só peço para passar para a produção aqui. Por falar em produção, o programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas, e temos aqui o apoio logístico do Bar Dallas de Lula Belmont, Luiz, Natália e o pessoal bacana do Bar Dallas. Só gente boa. Isso, e quem está assistindo pelo Facebook pode fazer pergunta, pitaco, sugestão. Faz pergunta aqui que a Diane responde na medida do possível. A primeira pergunta é minha, passou o entrevistador. A tradição tem um monte de pergunta para fazer para você. Já entrevistei você. Acompanhe o seu trabalho como poeta, escritor, acho belíssimo. Mas o programa tem a tradição, já é um papo de bar, e que ninguém está escutando a gente. Eu sempre pergunto como a pessoa começou naquilo. Ou seja, você hoje é militante político, militante das causas sociais, como o movimento negro, e também poeta e escritora. Como é que começou tudo? Como é que era aí, Diane, criança? Você era uma criança que lia, você tinha apoio da família, como é que começou tudo isso? Então, eu sempre amei a arte, de modo geral, né? Tanto o desenho, quanto a literatura, a dança, né? Artes cênicas, artes visuais. Eu sempre fui uma amante da arte, mas eu sempre fui muito incentivada pelo meu pai. Né? Lá em casa éramos três, para mim, a mais velha, o irmão do meio e eu a caçula. E meu pai incentivava a gente a desenhar. E quem juntasse assim, um montante de desenhos bons até o final do mês, ele ganhava uma caixa de chocolate. Nossa! Então assim, era uma ansiedade, né? E fazendo do primor, ele pedia pra gente reproduzir imagens, tem que reproduzir essa imagem. Incentivo bacana. E a gente ganhava uma caixa de chocolate. Então assim, o Léo... Mas ele era desenhista? Não, meu pai sempre foi um incentivador da educação. Sempre comprou livros, sempre incentivou a gente a estudar, né? Porque ele dizia assim, e é o que eu sempre repito, gente, a caneta é mais leve que a enxada. Então vai por aí que é melhor caminho. Mas isso tudo em Natal? Em Natal. Qual bairro? Eu nasci até uma certa idade um Bom Pastor, povo do Mereto. E depois fui pra Zona Norte. Aí minha vida inteira foi na Zona Norte. Ali no bairro Pajuçara, mais especificamente no Conjunto Brasil Novo. Perifa na veia. Sim, senhora. Então, assim, e eu sempre tive essa realidade da educação na minha casa. Livros. E eu acredito que é isso. Quando a gente já nasce incentivados a isso, né? Quando você vê seu pai, quando você vê sua mãe dentro desse sistema, você automaticamente você vai se apaixonando também. E às vezes também não, né? Vai de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa. Mas eu sempre tive nesse lugar. E quando eu fui chegando, assim, fui crescendo, eu escrevia poeminhas, né? Aquelas coisas besteirinhas, assim. Nem é besteirinha, não é besteirinha. Por fases, né? Por fases. Então, assim, sempre escrevi, sempre fui escrevendo. Porém, eu sempre não tive confiança nesse lugar da escrita. Na dança tinha confiança, no teatro tinha confiança, mas na escrita. Você fazia tudo, teatro, dança, desenhava para ganhar chocolate do pai e a dança, escrevia. A dança porque eu sempre fui assim, não podia ver nada tocando, já estava me mexendo.
E também toda mãe, a maioria das mães sempre coloca a filha no balé, né? Então fui pro balé. E aí eu ficava nessa, fui só na dança e tal, depois eu fiz teatro quando eu já estava adolescente, participei do grupo Estalo de teatro, com o Emílio Matheus, do Valdo, assim, uma galera muito bacana. E tinha um período que eu ocupava ali a sede da UFRN, né, Rio Branco. Ah, sim, que era, disso. nossa, lembra dessa ocupação? Fiz parte também dessa ocupação. Olha aí, chegando a minha idade. Não sou tão nova como parece. Mas todas as ocupações. E a gente fazia mesmo movimento de rua para poder reivindicar melhorias para a classe artística, né? Sempre ficou às margens. E sempre fiquei nessa aí. Mas a escrita sempre na gaveta. A minha escrita eu sempre colocava na gaveta porque eu não coloquei fé. Eu sempre falo isso nas entrevistas, que não tinha referências. Porque na escola, o que passava pra gente era caras que já morreram. Assim, e a maioria brancos. Então, assim, quem era eu para poder estar escrevendo? Eu juro a vocês, eu não me sentia nem um pouco segura e eu fazia autossabotagem o tempo todo. O tempo todo. Sempre me senti inferior, nunca acreditei na minha escrita. Essas coisas eu acreditava, porque eu já tinha visto na TV atores, atrizes negras já da minha época, mas escritores não. Escritores Mas você mostrava para seus pais, amigas, não? Eu estou dizendo pra você, eu não acreditava ao ponto de escocês. Assim, era uma coisa minha engavetada. Eu escrevia, mas jogava dentro da gaveta. Eu realmente me sentia. Não era o meu lugar. Era como se não fosse, eu não tenho resistência a esse lugar. E quando eu comecei a ver mulheres que têm a mesmo perfil que eu, mulheres pretas, mulheres pretas, começando a escrever, colocando a cara de será que eu comi no falso? Será que a minha escrita é tão assim, né, tão baixa assim que eu não consigo nem dividir com alguém, nem que seja com um amigo, um familiar? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? E aí vem uma outra questão que é muito importante. Representatividade importa. Porque eu vivi esse momento de insegurança justamente porque eu não tinha representatividade. Na minha época, as crianças escolas públicas não tinham acesso a uma literatura feita por mulheres e, em especial, mulheres pretas. Principalmente vindas de periferia. Então, assim, é uma realidade... Era só, como você falou, era o cânone, né? Machado de Assis, José de Alencar... Sempre, Castro Alves... os homens brancos. Sempre nesse lugar. Aí uma curiosidade, depois a gente vai voltar... Não, deixa eu perguntar antes. Suas leituras da infância, para poder saber. Coleção Vagalume, livros infantis, livros mais adultos, não, sempre, primeiro, gibi. Toda criança tem que começar no gibi. Se você botar uma Turma da Mônica, se você não colocar pelo gibi, uma coisa está errada. É isso mesmo, Sandrinha? Sandrinha está aqui, ó, é gibi. A criança pega pelo gibi, né? Porque a gente vê imagens, a gente começa a ver, consegue ver as cacofonias, consegue ver os barulhinhos, isso é impressionante. Então, comecei mesmo no gibi. Aí depois eu fui aprimorando, fui procurando. E aí, quando eu chego nas poesias, muitas pessoas não conheciam, é impressionante isso. Muitas pessoas do Rio Grande do Norte não conheciam Alta de Souza. É incrível como Alta de Souza não é tão conhecida no próprio Rio Grande do Norte como eu conheci do fora, né? E eu conheci por meio da doutrina espírita. Não foi no colégio? Não foi no colégio. Porque no colégio ensina um pouco, né? A gente, Plínio Sanderson tenta fazer, entre outros. Mas, por exemplo, quando eu estudei criança aqui em Natal, como Maria Auxiliadora, nunca tive contato com nenhum autor. Depois eu tive que conseguir, por conta própria, a ajuda do meu pai. Nunca. É impressionante. Então, assim, eu ficava, gente, como é que a gente tem essa primosidade que é a Alta de Souza e não é divulgada nas escolas, não tem, né? E é uma mulher negra. Se eu tivesse visto a Alta de Souza desde a escola, meu filho, entendeu? Então, assim, é impressionante como a educação reflete muito também no adulto, né? Porque a gente se foca na criança. O adulto de hoje só é a criança de ontem. Então foi muito nesse lugar. Pronto. Aí, passado isso das leituras, aí vamos continuar com a questão da literatura e das leituras. Com a minha curiosidade, qual foi o seu primeiro contato, e mais ou menos com que idade, com essa literatura de mulheres negras? Aí depois você descobriu que existia Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, tantas outras, mas como foi o começo?
Você acredita que eu só fui ter esse contato mesmo real já para ingressar na universidade? Por quê? Eu vou dizer isso por quê? Porque o acesso que eu tinha de leitura, até mesmo dentro da universidade, sempre está nesse lugar de homens escrevendo. Gente, é impressionante. Parece brincadeira, mas não é. Se você realmente não pulsar, se você não ouvir de alguém, se você não correr atrás, você não tem esse acesso. Hoje em dia está muito mais fácil, a internet vai ajudando cada vez mais, mas na época de Orkut, eu sou da época do Orkut, então na época de Orkut as pessoas não existiam, você não tinha esse acesso. Não tem como, você teria que caçar mesmo de alguém que você ouviu, entendeu? E aí depois que você consegue caçar, tem outro detalhe, além de ser tempo do Orkut, internet de escada. Gente, sou da época do... Eu tô revelando a idade aqui, né? A idade tá aqui. Eu sou internet de escada. Internet de escada era meu filho. Tô revelando aqui, ninguém acredita, gente, sou velho, né? Ninguém acredita em mim, mas eu sou velho. Mas então assim, é tudo muito difícil. Pra você ter uma ideia, para eu ter acesso a uma biblioteca na infância, eu tinha que andar quilômetros sob o sol. Tipo assim, andar e chegar esbaforida, como diz, para poder ler um livro. Porque os livros que meu pai conseguia comprar eram daquelas pessoas que passavam na porta, aí você comprava uma pré-estação. Era só assim que conseguia ter livro. Se não fosse assim, tinha que ir para a biblioteca. Era uma literatura restrita, né? Eles não iam ter exatamente. literatura de mulheres, literatura de mulheres negras. Não Jamais, jamais. E na biblioteca também já tem esse conservadorismo. Sempre os mesmos, os clássicos, né? Os clássicos, não tinha essa exceção. Então, assim, é muito difícil. Se a gente for refletir sobre, ainda está muito precário, ainda está muito além do que deveria ser. Então, se as próprias bibliotecas não, agora está aprendendo muito pouco. Então, se a gente for refletir, não tinha como isso, sabe? As condições não permitiam, as condições sociais não permitiam ao redor. Diante de tudo. Por sorte, você cresceu depois. Vamos fazer agora assim, um paralelismo entre a questão literária, inclusive essa, das escritoras grisas, a gente vai falar muito ainda. Mas você foi para a área de jornalismo, se formou em jornalismo. Como é que foi isso? Então, eu sempre gostei de pessoas, eu gosto de gente. E o jornalismo, e você como jornalista pode ter a mesma opinião que eu, nós conseguimos ter atravessamentos. Quando a gente começa a ouvir as histórias de vida. Mas você acredita que desde quando eu era bem pequenininha, minha mãe dizia que eu ia ser jornalista? Sabe por quê? Eu sentava do lado do ônibus, eu entrevistava a pessoa, eu não conhecia ninguém. Aí ficava perguntando, você vai? Menina, essa criança que puxa a conversa. Comunicativa, né? Não, e eu perguntava mesmo, e eu saía amiguíssima das pessoas. Era impressionante. Mas desde sempre eu tive essa curiosidade de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Eu acho que o jornalismo ele está em dois sentidos. Audição e visão. A gente observa e ouve. Porque depois que a gente observa e ouve, a gente consegue transmitir. Sabe? E o jornalismo está muito nesse lugar. E eu digo assim, o jornalismo também é uma arte. Não está muito desassociado da arte, não. Porque a gente consegue escrever histórias de outras pessoas. E as histórias, por si só, são poesias. Por si só. Seja elas trágicas, seja elas cômicas, seja elas quais forem. Elas são poesias. E a gente consegue, por meio do jornalismo, também crescer, sabe? Esses recadinhos da gente pronto, porque é uma coisa bem bonita. Aí uma vez formado em jornalismo, qual foi o seu plano? Vou trabalhar em TV Cambugi, você assessora. Então, o que é que você planejou? Gente, nunca. Sempre, assim que eu entrei em jornalismo, sempre quis fazer uma mídia independente, sempre, e progressista. Vai pegar tudo que eu já fui participando de mídia, tornando colaboradores, sempre buscando esse lugar mesmo do mediativismo. Porque se você entra na universidade e faz comunicação social e não sabe qual é essa função, o quanto é importante, eu acho que você perdeu o curso. Juro. Eu acho que você perdeu o curso. Você não consegue entender a função social que o jornalismo tem. Vamos rever, vamos voltar no curso. Porque é esse o propósito, sabe? A sua função social.
Porque o jornalista, enquanto agente político, porque nós somos também agentes políticos, consegue transformar a sociedade, nem que seja pequenas coisas, nem que seja pequenos movimentos de cultura, mas é importante. E eu sempre digo que está nesse ponto. Sempre em rebelião. Antes da gente voltar para a literatura, que vai voltar, e a minha curiosidade de saber sobre sua militância política, para a gente ficar no jornalismo, que também foi interessante. Como é que você vê esse jornalismo praticado pelo Brasil, uns 15, 20 anos para cá, a grande mídia totalmente neoliberal? Existe uma mídia independente, da qual você faz parte, existe o Saiba Mais, que eu trabalhei, colaboro, você dá, mas ainda assim a grande mídia é formada por famílias e por questões corporativas, oligarquias que são ligadas ao mercado financeiro. Consequentemente, a manchete é nesse sentido. Significa que no Rio do Norte, eu vou falar mesmo, tem que rasgar a Tribuna do Norte, que tem todo o histórico contra a ditadura, hoje é mais um boletim. Que é Rogério Marinho. Né? Qual é a sua visão sobre isso e como mudar isso? Olha, César, em primeiro lugar, eu acredito que a mudança se dá também no critério de apoio. Porque existem muitas mídias independentes que não vão para frente, que não ganham força, porque não existe o apoio. Porque existe uma galera que não é capaz de dar isso à contribuição. Não existe até gestores mesmo, que pode chegar com projetos, editais, sabe? Editais que visem isso, para ajudar essa mídia independente. Então, como é que a gente vai quebrar uma coisa sem recurso financeiro? Sabe que infelizmente o capital existe. O dinheiro existe, você não consegue fazer as coisas sem o dinheiro. Então, acho que a primeira realidade que tem que mudar é justamente isso, a oportunidade dessas pessoas também terem acesso ao capital para poder gerir as ideias. Não dá para eu construir somente meus textos, fazer uma matéria sem ter dinheiro de ir até a esquina, sem pegar um Uber, sem pegar uma equipe, as coisas se fazem sem ter um bom celular. Você fala mesmo, essas mídias aí, é aparelho de ponta e a gente tem celular, smartphone. Então, assim, é uma realidade muito grande. Então, assim, a galera que realmente acredita na mídia progressista, que acredita numa mídia independente, incentiva, chega junto. E o governo também tem que ter uma obrigação de garantir editais que possam estar dando a viabilidade, né, desses projetos. É super importante. Você vê se Saiba Mais. Saiba Mais aqui no Rio Grande do Norte faz uma cobertura maravilhosa. Mas com como comparar o Saiba Mais financeiramente, não tem. Então, assim, não tem como a gente falar de quebras nesse sentido se a gente não falar realmente do apoio financeiro. O idealismo é muito bom, mas a realidade tem que ser bem melhor. Perfeito. E fica aqui o registro para quem quiser pode apoiar o Saiba Mais. Acesse lá, saibamais.jor.br, lê as matérias, a qualidade das matérias e mandar um abraço para Rafael Duarte, coordenador, diretor do Saiba Mais, e João Nassar, editora, que foi entrevistada aqui faz 2 meses. Amigos queridos, exatamente, pessoas maravilhosas. E vamos voltar para a literatura e também para a militância. Vamos seguir a linha temporal. Aí você. Opa, ativismo. Tem razão. O termo é ativismo. Sabe por que eu vou explicar? Pode explicar. A militância, queira que não, está sempre ligado ao lugar militar. Né? Você sabe o que isso remete, militar. E o ativismo é de ação. Você está em ação. É um ativismo, você está em ação o tempo todo. Então, assim, eu sempre prefiro o ativismo não militar. E é um termo mais elegante. Né? Militante, né? Militante. O ativismo. Opa, tem razão. Então vamos lá. Depois a gente fala sobre o ativismo do movimento negro, mas a minha curiosidade é continuar a literatura. Aí você foi ganhando coragem de mostrar seus escritos para pessoas, descobriu escritoras negras, periféricas, e a partir daí como é que ficou sua literatura? Olha só, eu vou falar até dessa mulher linda, maravilhosa, preta, Giovanna Peito. Pra mim, por que eu vou rasgando você no Giovanna? Onde eu vou raciocinando? Porque ela tem uma atuação muito forte, muito bonita na literatura.
potiguar, não só potiguar, mas nordestino, e que me ajudou muito, porque assim, por meio de Giovana, eu comecei a ter outras visões e acessos, porque às vezes a gente não sabe por onde começar. O verdadeiro marinheiro de primeira viagem, né? Então a gente não sabe como é que começa direito, como é que vai. Então assim, por meio de Giovana, eu tive acesso à primeira publicação, né, que foi Escrituras Negras 2. E por meio dessa publicação, eu comecei a já entendendo melhor como é que funcionam as coisas, perguntando como é que se publica, como é que existem grupos, coletivos, porque é muito importante os coletivos que vai ajudando nesse processo. Então, assim, a literatura começou a estruturar, começou a ganhar os tijolinhos para mim quando eu comecei a conhecer os coletivos. Né? Quando eu comecei a conhecer na sua poesia. Olha aí! Quando eu comecei a conhecer esses coletivos, porque esses coletivos são muito importantes. Se você é mulher, preta, ou qualquer pessoa que queira entrar no universo literário, procure coletivos. Porque lá ainda existem pessoas que estão passos à frente do que os seus. Então vai poder lhe ajudar nesse processo. Então Giovana foi essa pessoa que me ajudou nesse processo. Depois que eu conheci Giovana, eu também conheci Carla Alves, Carlinha no Amor Beijo. E foi uma outra pessoa que também foi me ajudando, colocou no Mulheres das Letras, de Lavamed. Também conheci a Adélia, da SPVA. E assim, é isso que eu estou falando, a gente começa a entrar nos coletivos e a gente começa a beber de outras fontes, né? Quando você começa a beber dessas fontes, você começa e vai sentindo segurança. E foi nesse sentido que eu consegui estruturar. Que foi a sua primeira publicação na antologia. Escrituras Negras 2, as marcas organizadas pela querida Giovana Pinheiro, Potiguar, é uma de uma pessoa. Eu, quando ela vier para Natal, vou arrastar ela para cá. Por favor, faça isso. Viu, Giovana? Você está aqui na lista. Como é que se seguiu? Tem um monte de coletânea aqui, aí vamos lá. Aí, por meio do mulherio, eu conheci os diversos mulherios. Aí eu conheci o mulherio das letras de Portugal, que é com a Adriana. Pessoas porque ele também tem esse projeto, que é o Top SPT, que é uma coletânea de 2021, que é feita pela editora Infinita, que também é de Portugal. E por meio dessa antologia, eu comecei a conhecer outras pessoas, né, que eu não conhecia. Estava na literatura feminina negra, em Portugal, e por meio desse, comecei a conhecer pessoas de outros lugares do mundo. Então, assim, a coletividade desse processo é essencial. Então, assim, foi por meio dessas redes que eu fui chegando e que eu cheguei aqui, na Infinita. Na Infinita eu lancei, participei desse, que é um top SPT, que esse aqui é misto, é tanto homens e mulheres, né, escritores e escritoras. Já esse outro, que é o Mulheritas Negras de Portugal, aí sim, esse é só de mulheres. Mulheres que têm a língua portuguesa como matriz. Né? Uma língua matriz. Então, não tinha bola espalhada aí, né? Com todos os outros continentes. Africano, europeu, América Latina. E é isso. E o mulherinho, gente, que era uma lucagem do mulherinho, importante, porque ela, de fato, essa rede, de fato, fortalece a literatura feminina de uma forma muito grandiosa. Por quê? Porque além de você conseguir beber de outras pessoas com constância, por exemplo, constância prefaciando pessoas assim, mulheres fortíssimas, mulheres inteligentíssimas, e você consegue ter acesso a essas mulheres, porque está justamente nessa rede. Então, Mulheres das Letras é uma rede muito importante para a literatura brasileira e também para a literatura mundial. Perfeito. Eu quero fazer um registro aqui de uma entrevista que eu fiz com Maria Valéria Rezende, do Mulherio, aqui no Badalos. Quando teve um Mulherio aqui, eu entrevistando a Dona Maria Valéria Rezende, ela disse, Dona não, Maria Valéria. Aí eu, sim senhora, aí ela, senhora não. Você
Eu sim, Maria Valéria. Isso é uma freira de 78 anos, que nasceu em Santos e mora em João Pessoa. Aí eu, fazendo entrevista com ela, aqui dentro do guarda-aula, para escapar do barulho aqui, ela perguntou, sabe, meu filho, quantos livros de autoras mulheres você leu no último ano? Eu gelei e Diane caiu. Aí eu peguei a mão dela, dona Maria Valéria, aí falei, dona não, Maria Valéria, acho um pouco. Leia mais. Pronto. Aí eu fiz autocrítica, foi. Levei o fora aqui, fiz a autocrítica e comecei. Naquele mesmo mulherio eu comecei a adquirir livros e eu vi a importância do mulherio. Então o mulherio tem como meta isso, não é, Diane? Exatamente isso, Sérgio. É fazer com que as pessoas saiam desse lugar já estabelecido e comecem a quebrar, né? Fazer rupturas. Pra você ter uma ideia, eu participei de um prêmio literário, UCLA, ele é português. E a banca, né, dos julgadores, é composta por homens e todos os ganhadores do prêmio até hoje foi homens. Aqui. Por que será, né? Algo de errado não está certo. E é sobre isso, sabe? A gente tem que refletir mesmo. O espaço literário, ele é um outro espaço público. É uma luta grande para nós mulheres. Hoje fazendo recorte de mulheres indígenas, hoje fazendo recorte de mulheres ciganas, o corte de mulheres ainda aí vai aumentando, sabe? Então, assim, eu simplesmente, gente, o Mulherio das Letras é um projeto, assim, fantástico. É uma verdadeira rede de apoio para todas as mulheres que encontram na literatura o seu espaço de afirmação, reafirmação, o seu espaço de luta. Perfeito. Produção, obrigado, Agnes. Temos aqui perguntas, comentários. Elvira Maria Neto, frequentadora do Beco. Boa tarde, Elvira. Se estiver aqui pelo Beco, vem para cá. Simbora. Cláudio Wagner, da SPVA. Boa tarde, Diane. Olha aí, boa tarde, Cláudio Wagner. Marlúcio de Souza, sempre presente no programa. Show de entrevista. Escritora preta, linda e da Zona Norte. Olha aí. Valeu, Marlúcio. Continua acompanhando, faça perguntas. E agora a gente vai fazer o link, vai continuar falando de literatura, vai mostrar mais livros, mas eu quero falar do ativismo político. Você adentrou o ativismo político, você é muito ligada à política, vou deixar você falar como é que começou isso, paralelo ao jornalismo, paralelo às letras e paralelo à sua vida. Todas. Minha gente, tudo na sociedade é político. Não tem pra onde você correr. Então, assim, o ativismo político é essencial. Se você acredita que pode ser diferente, então você tem que ir por meio dos instrumentos para fazer diferença. Porque muitas vezes eu pego assim, pessoas reclamando, mas eu porque isso pra cá, mas porque isso não. Tá, e o que você está fazendo para mudar? Entende? Então o ativismo político está nesse lugar. É você sair do seu lugarzinho aqui, ó, levantar o bumbum da cadeira, em vez de reclamar, fazer a mudança. Mas é porque política, você tem roubalheira, política, todo não sei o mundo quê, rouba, todo ladrão. Gente, se você não rouba, então se candidate. Se você não rouba, se você acha que é diferente, vai fazer diferente, então faça você também. Se reúna com outras pessoas que também não roubam, segundo você, e faça você também. Entendeu? É sobre isso. Então, assim, não adianta você ficar reclamando. As coisas não mudam se a gente também não deu passo de mudar. E o ativismo político está nesse lugar. É você, por meio de instrumentos que sejam partidos, que sejam coletivos, que sejam associações, que sejam sindicatos, também é muito importante a gente falar de sindicalismo, porque a gente está falando da luta da classe trabalhadora, que é a que sempre sofre, né? É a gente que está em ônibus lotado, é a gente que não tem reajuste de salários plausíveis, é a gente que sofre a exploração do patrão. Então, assim, são vários mecanismos que a gente pode encontrar para estar formando nessa luta. Essa coisa de despesa na política não existe. Não política política está em todos os lugares. Essa conversa aqui é um ato político. Essa conversa que você tem com o seu irmão, com Dona Maria, uma pessoa desconhecida no ponto de ônibus, é política.
Então nós somos agentes políticos, só que precisamos ter a consciência que devemos mudar por meio de mecanismos, porque os instrumentos existem. Agora cabe nós ocuparmos, entendeu, Sérgio? E está muito nesse lugar. E meu ativismo político está pautado na humanidade. Ah, é humanismo não, é humanidade. Ah, você não usa humanismo, não usa humanismo não, eu uso humanidade. Sabe por que humanidade? Porque quando você escuta um líder político dizer eu não sou coveiro, e daí? Eu não sou coveiro. Sabe? Que humanidade é essa? Sabe? Imitar alguém morrendo na pandemia. Que humanidade é essa? Porque não tem como você apoiar pessoas que não têm um senso de humanidade. O processo civilizatório se dá por meio de você olhar o outro como humano. Se você não é capaz de chegar ao outro, você não é capaz de fazer. Porque tudo que você vir a fazer vai ser sempre para colocar uma fala do individualismo. A gente sabe onde dá essa fala. E sabe bem como funciona. Luiz, por favor. Obrigado, Luiz. Vamos fazer um recorte, foi ótimo, sua fala foi maravilhosa, mas vamos fazer um recorte para o movimento negro. Você é ativista do movimento negro, a gente vai falar aqui ainda no programa sobre racismo, vai falar sobre questões identitárias, mas especificamente fala sobre seu ativismo, fala como você vê o movimento negro no Brasil, como você vê o movimento negro no Rio do Norte, e sobre como você analisa o racismo, mas depois a gente fazer recorte específico. Certo, vamos lá. O movimento negro, né, ele se dá há algum tempo, e ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte: muita gente, até mesmo no meio progressista, não reconhece a importância de falarmos de racismo. Se vocês analisarem, a classe trabalhadora é majoritariamente composta por pessoas negras. Se a gente for ver a questão da criminalidade, é composta majoritariamente por pessoas negras. Se a gente for ver a questão do feminicídio, a maioria das mulheres são mulheres negras. E se a gente for começar a analisar, porque a gente sempre tem os números, né? A gente sempre tem números, é aquela coisa apática. Se a gente for analisar, sempre são os corpos pretos que estão no alto. Seja ele da desigualdade social, seja ele da questão do feminicídio, enfim, até mesmo do machismo, porque a objetificação do corpo negro da mulher é muito maior do que da mulher branca. E a gente sabe disso. A gente, quando a gente sabe disso. Então, o movimento negro, ele se estabelece a partir dessa ótica de que não dá para haver mudança social se não houver a mudança da questão racial. Dito isso, porque a gente questiona, muita gente questiona, não, mas isso é todo mundo da classe trabalhadora, já bota um pacote só, e é isso, né? Mas não é. É sério, não é. Não é. Se a gente não encarar a pauta do racismo de maneira séria, nós não vamos para lugar nenhum. Não vamos, porque vamos de novo para aquela questão da humanidade. Os corpos negros não são tratados como humanos. Você não tem nenhum direito, sabe? Direito à vida. Você ser mãe de um filho preto é você ter uma angústia eterna, sabe? Seu filho retorna ou não para casa. De não ser confundido com bandido. Eu falo isso assim, emocionada, porque é uma realidade que eu via na periferia, sabe? Você vê todos os dias meninos pretos sendo mortos. Qual é? Que mudança social é essa se você não olhar que são os meninos pretos que estão morrendo? Porque na mesma comunidade existiam os meninos brancos, mas quem morria eram os pretos. Alguma coisa está errada, não está não? Tá. Não é só social. Existiam meninos brancos também na periferia, mas eles não morriam. Só morriam os pretos. Por quê? Então é uma pergunta que a gente tem que fazer e uma reflexão muito séria. O movimento negro está muito nesse lugar. De a gente encarar que não é só social.
é racial também. E principalmente racial. Enquanto a gente não mudar a realidade da sociedade brasileira como um todo, na questão racial, a gente não vai ter avanço. Porque vai continuar pessoas de classe média preta morrendo, entendeu? De qualquer classe sempre sendo preto o alvo é preto, é preto, é preto. Mesmo que a gente avance socialmente, mas se houver vítimas, vai ser preto. Infelizmente. Existe também uma outra questão que a gente também gosta muito não gosta, na verdade. A gente ouve muito e repete muitas vezes, é com a velha história do mimimi. Ah, mas é mimimi. Porque tudo agora é racismo. Ah, é socialmente, politicamente correto. Ah, tudo é politicamente correto. Cara, tá aqui, engole teu racismo. Não cabe mesmo não, tá? Estamos no século XXI e você já viu com certas frases, certos comportamentos realmente não encaixa, sabe? A sociedade tem que avançar, não encaixa mesmo não. E tem que encarar isso dentro da própria esquerda, isso dentro do próprio pensamento progressista. Porque a gente sabe que existe muito racismo sim. Ele perguntar isso. Existe, certo? E é por isso que eu digo, não adianta a gente falar de luta de classes se a gente não tratar o racismo. Porque você vai avançar socialmente, mas quem vai continuar morrendo são os pretos. Quem vai continuar sofrendo são as mães pretas, são as mulheres pretas, sabe por quê? Porque quando eu mulher trans, estou fazendo uma cobertura de jornalismo e eu estou me servindo, alguém me pede para servi-la, porque eu sou preto, sabe? Só pelo meu corpo, por ser preto, as pessoas acham que eu estou sempre servindo. Não é a primeira vez que eu estou lá, diversas vezes. Eu também ia fazer essa pergunta. Eu estar em loja. Explícito. Eu estar em loja, as pessoas me perguntar qual é o preço, quanto é. Eu disse, oi, eu estou aqui comprando igual a senhora. Antigamente eu ainda ficava calada, mas depois que eu entrei na vida, veio a importância de rebater. Não podemos tolerar o racismo de jeito nenhum, sabe? Em nenhuma esfera. E é nesse lugar que o movimento negro se estabelece. Porém, o movimento negro está nesse outro lugar que as pessoas falam, vocês estão querendo demais. Vocês também são muito radical. Então assim, tá na hora da galera rever, sabe? Mesmo, sabe? O quanto é importante a luta racial. Se você é branco, amarelo, vermelho, seja com que cor, se você não abraçar a luta contra o racismo, não adianta nada você fazer a luta social, porque sempre vai ter preto na vida. E Jenny, para a gente continuar esse papo, que está muito bom e esse tema é relevante, vamos ampliar o recorte para o racismo acoplado ao machismo. Porque, no caso de pretos, mulheres pretas, ainda muito mais. Pronto, fala sobre isso. Como diria Lélia Gonzalez, né? A gente sofre pela classe, pela cor e pelo gênero. Assim, se existe a pirâmide, nós é a rabeira, assim, sabe? Porque a gente abaixo, porque a mulher nunca vai estar no lugar, a mulher preta nunca vai estar num lugar que não seja para servir. Se ela é retinta, para serviços de casa. E se ela é clara, né, mais clara, ela é para cama. São os dois lugares da mulher preta. Retinta para serviço e mais clara para o sexo. Infelizmente, é a realidade das mulheres pretas. Ao ponto que você pode assumir qualquer lugar de poder. A gente viu casos aí de Vanessa Basílio chegar na própria Câmara, né? E ser nem reconhecida como deputada. Ela contou aquilo para gente, algumas pessoas. Isso dói, sabe? Isso dói profundamente. Dói você não chegar, você não ser reconhecido, você lutar, estar naquele lugar de poder e você ainda não ser reconhecido. É sempre a serviçal, é sempre a serviço. Então, assim, nós mulheres pretas, até mesmo a literatura, Beatriz Nascimento é um exemplo disso. Beatriz Nascimento, ela foi vítima, foi alvejada, em defesa de uma mulher branca. Ela foi defender uma mulher branca que sofria violência do próprio marido, e esse próprio marido matou a Beatriz. E a própria
mulher branca, depois acabou com o nome. Ela, mesmo morta, deteve seu nome no Estado. Para defender esse marido, esse agressor, que na verdade não é uma pessoa, ele foi um assassino, um bandido, deixaram o nome de Beatriz Nascimento. De Beatriz Nascimento, professora, escritora, poeta. Até seu nome, nem depois de morta, ela teve a honradez, né, de ter seu nome ali limpado. Foi luta judicial. E assim, a gente for fazer outros vários recortes, aí. E é possível, a gente daria horas de conversa, né? Todos os recortes. Sobre isso. Então, assim, nós mulheres pretas, aí quando vai para a literatura, aí, que é um tema aqui geral também, é em todos os lugares, mas aqui na literatura fica mais distante. É por isso que a maioria das mulheres pretas se sente muito segura desse lugar. Porque a gente está reservado sempre para servir. Não que isso seja menor, não que você varrer, ser refrigerado ou qualquer outra coisa. Seja menor, não é menor. Mas é só um lugar, não é um único lugar. Não é o estereótipo. Não é um único lugar. Tipo assim, você ser fadada a um único lugar. Entende? Então é uma coisa que a gente tem que lutar e muito tempo. Enquanto não foi carado de maneira séria. A gente vai voltar para a literatura, mas uma última pergunta sobre esse tema, que é uma questão que eu gosto muito, que escrevo muito, é a questão geracional. Deixa eu me perguntar, você que é bem mais nova que eu, diz que não é nova, não é velha não. Assim, eu tenho 2 filhos com quem dialogo muito, eu gosto muito da nova geração, eu sou otimista com a nova geração. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que geracionalmente, essa nova geração que vem por aí, os chamados geração Z ou millennials, eles têm menos preconceitos, eles são possíveis de se resolver isso ou não? Qual é a sua opinião? Certo, mas eu acredito que existe 2 lugares. Existe um lugar de muita informação, que hoje a internet permite. E a maioria dessas gerações já são mais desconstruídas, vai quebrando certos paradigmas e tudo mais, mas existe também um lugar de distanciamento de temas, que eu acho que é o maior risco dessa geração, que é onde a classe também nesse lugar se chama livro, sabe? É tudo tão rápido, que essa geração acaba passando por certos pontos que a nossa geração não tinha mais esse caminhar. O que eu quero dizer com isso? Quem dessa geração agora pede benção avó, benção avô, ouve. Se a gente não tem, a gente é perdido se a gente não sabe de onde a gente veio. Nenhuma geração se constrói forte se a gente não ouvir quem passou por nós. E é isso que as religiões de matriz africana, até mesmo indígenas, trazem pra gente a questão da ancestralidade. Então, o que eu quero dizer para você? Lógico que existem formações, existem desconstruções, mas existe também muito vazio. Infelizmente, essa geração atual ela é muito vazia de afeto. É como dizer, é tudo muito líquido. É tudo muito líquido, é tudo muito assim, ó. E nesse entrar, a gente vai perdendo um lance de humanidade. Porque às vezes o discurso vem, mas na prática é outro. Eu não quero saber, não, é isso mesmo, a gente tem que defender as pautas LGBT, mas na prática tem um momento diferente, porque essas pessoas, por vezes, estão secas de afeto. Então, assim, são 2 coisas. Existe essa desconstrução, de fato, que vai mudando, mas existe também um vazio afetivo, um vazio de buscar raízes. E quem não tem raiz não cresce. Nenhuma planta cresce sem raiz. E nós não somos diferentes. Tem que ter raízes para poder crescer, dar frutos, colheitos e Boa observação. Ótima observação. Vamos voltar para a literatura. Tem mais livros aqui. Esse aqui eu não conhecia. Velhas Sábias, tributas que vieram, que é o tema da ancestralidade. Esse eu não cheguei a ver, não. Fala um pouquinho desse. E é tão lindo.
Porque tá justamente, gente, homossexualidade, pansexualidade, a gente tá falando de 1350, mas não é. A ancestralidade começa na nossa casa. É com nossa mãe, é com nosso pai, com nossos avós, nossos bisavós. A ancestralidade começa em casa. E os velhos sábios está justamente nisso, das nossas velhas sábias. É poder dar esse olhar para o passado, para poder entender e produzir novas sementes. Nesse livro especificamente, eu falo de minha bisavó, Joana. Que é interessante que o nome dela não é Joana. Mas todo mundo chama de Joana até hoje, eu não sei porquê. É que eu falo isso. Ninguém sabe por que chamam ela de Joana. É Joana, mas ninguém sabe. Ninguém sabe por quê. É interessante, até falo sobre isso. Incrível. E eu falo dessa mulher que ela era típica, porque ela veio casar com meu bisavô, ela tinha 30 anos. E isso era típico, ela estava no caritó. Você sabe que é no caritó naquela época. Era pesado, sabe por quê? Porque ela não queria abandonar o roçado da mãe e do pai. Que achava que tinha que estar lá produzindo, ajudando, e quando pudesse ajudar, tinha que estar lá. E todo mundo falava dela, porque ela estava no caritó e tudo mais. E aí ela conheceu meu avô já depois de velha, né? Moça velha, eu me chamava de moça velha, Joana. E na minha descrição dela, eu falo por um olhar infantil, da minha lembrança de infância. Eles são os meus olhos infantis escrevendo a minha bisavó. Né? Ela com os cabelos ralos, aquele nariz comprido, a boca bem delineada, uma boca era muito bonito de ver. Os olhinhos serenos, o título do conto é Os Olhos Serenos de Joana. Ela tinha uns olhinhos que você olhava e você via serenidade. Era olhar para os olhos dela e parecia que tudo já estava em paz. Era um olhinho muito... Depois eu vou mostrar para você agora, você vai concordar comigo. Eram uns olhinhos lindos, assim, pequenininhos e serenos. E ela tinha uma calma, e ela nunca sabia, porque meu nome é Idiane, né? Mas ela só me chama Iane. E ela sempre afobada, e ela se sente com um lugar de cuidador, de tranquilidade. O paninho no ombro, cachininho. Que figura! É, você vai vendo, eu escrevendo esse cachinho, o cheirinho, e a gente vai ficando nesse lugar de saudade, né? Que ela se encantou já. E é isso, assim, você beber dessa seara. E ela me ensinou muito, porque ela sempre dizia que a vida é como se fosse um roçado. A gente tem que plantar, esperar o tempo de regar, esperar crescer para poder colher. Sabedoria, né? Sabedoria. Eu trago também memórias de quando eu tive uma catapora brava, e minha mãe tinha que trabalhar e ela me dava uns pães de ervas, uns negócios. E eu ficava lá toda cheia de coisas assim. Mas é sabedoria, gente. Assim, quando a gente volta para os nossos avós, quando a gente consegue beber, sabe, dessa fonte, eu acho que nós nos tornamos mais humanos. Aí eu volto de novo para aquela fala. Humanidade. 76. Isso, achei. Humanidade. Aqui. E eu sempre gosto de usar muito esse lugar de humanidade. Então, assim, eu sou muito humana porque percebi essa humanidade, esse olhar. Fiquei fascinado por ela. Leia, Fiquei fascinado. Que bacana, ela tá vendo a gente aqui agora em algum lugar. Que história maravilhosa. E Diane, vamos continuar os livros. Tem aqui outro livro organizado por Giovana Pinheiro, Sinergia. Como é que foi o contexto desse livro? E a poesia. Sinergia foi praticamente uma celebração, né, de literatura feminina, que é um coletivo de literatura feminina negra. E foi uma celebração mesmo, assim, também por meio do mulherio. Foi para celebrar, assim, a gente fez um conjunto de poesias, crônicas, contos, jogando no livro. E assim, todo tipo de tema. Era mesmo uma celebração. Assim. Também é do seu Mulheres da Vez. É sim, Mulheres da Vez com tudo, minha gente. Bacana. Esse foi lançado onde? Aqui e na Paraíba? Na Paraíba. Inclusive a gente ocupou. Não falei o nome daquele espaço. É um espaço cultural muito conhecido na João Pessoa. E fica perto do. José Lixo Verde? Aquele imenso? É aquele imenso. Tem aquela estrutura metálica maravilhosa. Gente, é lindo.
e foi maravilhoso, assim. E também tinha mulheres de todo o Brasil aqui reunidas para celebrar. E eu acho que é o mais fantástico isso, é reunir. Assim, você conseguir reunir várias mulheres que vieram com uma força, declamando, mostrando ali, né? É incrível, assim. A gente fica deslumbrado, assim. Eu fico mais assistindo, porque quando chega a minha. É só a vez. Opa, peraí. Porque eu fico assim, desde criança. Uma pergunta criança. Gente, quando eu era criança, eu me via me perdendo. Porque se passasse uma borboleta, eu ficava. Eu fui anunciada no supermercado 1000 vezes, minha mãe sofreu. E isso quando eu não fazia amizade com um estranho, e tem que ser levada, e minha mãe ficava preocupada, me perder. Se eu for contar essa resenha, eu sou canceriana, mas parecia pisciana. Eu entendo sua mãe e minha filha Ananda, que é canceriana. A Ananda a gente sempre achava que ia fugir de um circo, alguma coisa do gênero. Tudo me encantava, eu olhava tudo assim, e eu me perdi no senso, eu entrava no mundo, um mundo fantástico de Bob. Eu ficava lá. Mas é desse lugar que eu sempre quero estar. Porque é muito bom quando você consegue apreciar o outro. Porque a gente vive tanto em nós, quando você consegue apreciar o outro. Todo mundo usa muito o egocêntrico, né? E as redes sociais colaboraram com isso, né? Eu e eu. Desse jeito. E vamos passar aqui, a gente vai falar ainda sobre militância, ativismo. Ativismo. Olha. Ativismo. Falar sobre outros assuntos, mas vamos falar também sobre lançamento de livro. Dia 25 no Maravilha. É isso mesmo. Aqui, em primeira mão, livro Revelia. Fala um pouquinho sobre o processo de escrita e de publicação e lançamento, Diane. Falar tudo. Isso. Gente, o Revelia ele foi escrito no processo de pandemia. Então vocês imaginam como é que a gente estava, né? Todo mundo enclausurado, notícias mórbidas o tempo todo. A gente vê pessoas próximas falecendo, indo embora por conta de vírus, que a gente não tinha noção da proporção que poderia tomar. Então, assim, o Revelia foi minha âncora da sanidade. Minha sanidade mental daqui. Minha âncora foi o Revelia. E, assim, se eu não usasse esse escape, né? Tem a frase, a arte salva mesmo. Salva, porque se não fosse o Revelia, a minha ansiedade já estava assim, ó. Um pico altíssimo. E eu falo, não, canceriano, parece que canceriano sempre tudo demais. Quando é alegria demais, quando é tristeza demais. Então, assim, menina, eu chorava um dia e noite. Meio pessoas que eu nem conhecia choravam, assim, então eu estava assim, já desesperada. E por meio do Revelia, eu comecei a ir colocando. E sem contar que nessa época a gente tinha nada mais nada menos que o tenebroso, né? O inominável. Ninguém merece. Pois é. E eu aqui também tem poemas direcionados para esse lugar, sabe? Eu ficava num mix de sentimentos. Era uma mistura de angústia, de revolta, de amor também, de tudo. Assim. Você encontra em Revelia todos esses sentimentos da pandemia, que vinham ao mesmo tempo, sabe? Você não poderia abraçar, você não poderia beijar. E quem me conhece sabe, eu só chego abraçando as pessoas. Eu sou assim. Eu chego abraçando, beijando. Não é não, Sandrinha? Nossa produtora na Rádio Chagas é desse jeito também. É também, pois é. Eu gosto desse contato com as pessoas. Eu acho, não só gosto, como eu acho essencial. E eu só estava pirando. Então, assim, Revelia foi minha âncora para a sanidade. Que maravilha! Vamos falar mais dele, mas tem aqui pergunta. Saudações de Diego Rainha da Costa. Opa, valeu, Diego. Pedro Damásio, excelente entrevista. Tá aqui Pedro Damásio. Pedrão aí. E aqui uma pergunta da produção. Natália Chagas está perguntando. Suas redes são bem populares. Qual é o seu conselho para as pessoas que vão votar esse ano, que estão ligadas nas suas redes? O que ficar atento para um bom voto? Boa pergunta. A eleição está pertinho, inclusive. Pessoal, lembra que a gente já falou aqui anteriormente sobre ativismo político? Então, assim, a primeira coisa que a gente deve pensar em um candidato é justamente
quais são suas referências, quais são os seus trabalhos, se eles estão pautados, sim, em humanidade, se olha mesmo para as questões sociais, para as questões de racismo, LGBT, não são mimimi, são coisas que a gente tem que estar vendo. E nesse ano, principalmente, a cidade de Natal tá um caos. Onde você anda, parece, sabe, é buraco, é estabilidade. A gente teve aí essa cena do Indem terrível, ridículo, sabe? Inaceitável. E a gente não pode mais estar nesse lugar. Como o Sebas falou da mídia, a política também tem muito tempo famílias, as mesmas caras, os mesmos rostos. A gente precisa de mudança, a gente precisa acreditar que uma outra Natal é possível. A gente precisa acreditar que existem sim pessoas competentes, existem sim pessoas capazes de construir de uma outra forma. E diferente de a gente ficar só reclamando, ou cair naquele conto do vigário, ou então achar que é um balada cá, um tomada cá, porque a gente ainda cai, gente, não caia nisso. Às vezes a gente sabe que o pão é imediato, de fato, a gente não consegue viver sem o básico. Mas esse pão às vezes pode custar muito caro, né? Esse imediato, essa que a gente faz troca, a gente sabe que existe, vamos falar abertamente. Existem certos políticos que fazem trocas por habilitação, por uma troca de um cimento, sei lá o quê. Ainda existe, infelizmente ainda existe. Mas, e a gente tem que refletir sobre isso. Não cabe mais, sabe por quê? Porque você faz esse método de troca de vamos dizer, favores, vou usar esse termo para não ficar feio, vou usar esse termo, troca de favores. E acaba que passam 4 anos sem uma escola pública eficiente, 4 anos tendo que ser selecionado o sorteio de creche, 4 anos sem ter atendimento em posto de saúde, sem ter atendimento em UPA, sem ter atendimento de nada. Então, se não adianta a gente ficar reclamando se a gente não faz diferente, se a gente não pensa diferente. Então, se você for escolher seu candidato, procure saber do seu trabalho, procure saber das suas propostas. E se já está no poder, se já passou pelo poder, o que eles fizeram nesse momento que esteve lá? Então reflitam. Porque existem umas figurinhas aí bem carimbadas. Se você votar de novo, meu filho, é porque você gosta de sofrer. Tem ali, bem carimbadinhas ali. Se votar de novo. Tem um aí que já foi vice, da pior gestão que Natal já teve, da qualidade. Então, se você já votar numa figura como essa, eu não sei nem o que dizer. É gostar de sofrer, é masoquismo, pronto. O nome é masoquismo, é gostar de sofrer. E a eleição está bem pertinho, viu? Parece longe, mas está bem perto. Estamos em pré-campanha, né? Exatamente. Estamos em pré-campanha, bem lembrado, Renan. Estamos em pré-campanha. Em pré-campanha mesmo. Já vem as convenções, aí vira campanha. Então, reflita aí. Reflita e não caia nesse ponto de vigário. Às vezes uma habilitaçãozinha custa caro, custa muito caro, às vezes o cimentozinho sai, Custa 4 anos. Justamente, isso custa 4 anos, não cai nessa não. É isso. É isso. Lembrando que o programa Conversa Botequim está aberto para candidatura, pré-candidaturas a prefeito dos municípios de Grande Natal. Já entrevistou alguns, Natália Bonavides, inclusive. Natália. Entrevistou Elito prefeita. de Estremoz, desde que tenham compromisso com a democracia, claro. Falou Natália, tem que botar lá. Minha prefeita. Natália. Beijo, meu amor. Natália Bonavides foi uma excelente entrevista. Agradecer a equipe de Natália Bonavides que trouxe aqui. A equipe de outros candidatos ainda está com certa dificuldade, mas tenho confiança que Vai dar certo. Nando Poeta foi entrevistado aqui, Sim, né? pré-candidato, a prefeito pelo PSTU, e a gente está em contato, a produção Então chama de Janaína, viu? Hã? Então chama de Janaína. Sim, a produção também está. Ah, sim. Também está. Chama que ela também é candidata. Sim. Olha, mulher trans, Sim. lutadora, competente, conhece tanto da questão governamental, porque ela já está em Sergipe, Primeira gestora pública. jornalista da ABN. Então, assim, Pós-graduada.
Mas, assim, o que não falta é currículos, adjetivos para qualificada. A produção está em contato, inclusive. Chamem também. Então, existem muitas figuras aí boas que dá para ser trabalhadas, que dá para ser voltadas. Então, assim, analise, que tem muita gente boa. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para voltar à questão do racismo, que eu lembro que me pediram para fazer essa pergunta para você e achei muito pertinente. Me pediram por zap hoje de manhã. No campo global, Certo. o Vinícius Júnior, que é um futebolista brasileiro que joga no Real Madrid, começou uma cruzada contra o racismo na Espanha. A mesma Espanha que é racista, mas paradoxalmente teve 2 jogadores negros como destaques do time da seleção espanhola que foi campeão da Eurocopa. Em meio a isso tudo, a Europa como um todo vive um problema grave com a extrema-direita e nos Estados Unidos, Donald Trump, que é racista e é anti-imigração, e muitos dos imigrantes são negros, lidera as pesquisas com Joe Biden, que não larga o osso para uma mulher negra, que seria Kamala Harris. Enfim, o mundo está uma bagunça, está bem fora da ordem. A França teve pelo fio ali. Exatamente, eu pergunto, você como mulher preta, como é que você está vendo tudo isso, essa bagunça global que sempre deságua no Brasil? Primeiro, vocês já estão vendo que o Donald Trump está quase um colar-colou do Bolsonaro, né? Uma facada feia, uma bala feia, umas oleadas ali, um bucho vem por aqui. Percebeu, né? Que a extrema-direita é assim, quando tá apela logo com um atentado, né? O bicho está pegando, o atentado vem. Cefas, tá uma loucura. Assim, tá uma coisa assim, eu não vou dizer nem loucura, porque como diria Adeus Suassuna, os loucos são os melhores que existem do mundo. Porque são as pessoas que vivem a verdadeira realidade. Mas assim, acho que é bagunça, o termo que você falou é bagunça. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque, principalmente na América Latina, a democracia, ela é feita a duras penas. E ela é muito frágil, muito, muito frágil. E se a gente não estiver atento e forte, como diria Caetano, a gente pode perder a democracia sim. Então a gente tem que estar sempre atento, porque isso às vezes começa com as fake news, que é uma coisa que dominou, né, mundialmente, que são as fake news. Isso começa com certas figuras que defendem armamento. Isso começa com certas figuras que começam a ditar sobre o corpo da mulher. E aí, gente, uma pancada, estava ditando até agora sobre o corpo da mulher, se a mulher não pode voltar. Até menina. Como é que a gente, criança não é mãe? Então, assim, existe muitas evidências de que a extrema-direita está o tempo todo ali, ó, só esperando espaço para ocupar. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver esperto, toma mesmo. Toma, Sérgio, porque você vê a França ela é considerada um dos países revolucionários, um dos países que sempre não tem boquinha não, é cabeça rolando, é fogo, é tudo. É tudo esquema um carro, né? Eu tenho uma amiga que eu gosto da França, tudo esquema um carro. Então assim, e olha que tiver um fio. Ele está falando de países que estão nesse processo civilizatório, né, no modelo ocidental, há 1000 anos, 2000 anos, mais de 2000 anos. Quando o Brasil, gente, é um bebê comparado a esses outros países, esse processo de modelo ocidental, obviamente. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes cobra muito do Brasil, mas a gente tem que saber que o Brasil é uma criança. É uma criança perto desses outros países que tem esse modelo ocidental. Né? Que fique bem claro, porque a gente já vivia muito bem, os povos indígenas, devia ter ficado aqui mesmo, todo mundo ditando, curtindo seu sol, e muito inteligente de ciência, de astronomia, enfim. Poderia ter feito melhor. Tá vendo que você tá usando roupa, que tá todo mundo tranquilo, à vontade e feliz da vida. Mas, infelizmente, nós temos sim uma sociedade capitalista, existe sim modelos sociais, tanto de parâmetros racial, tanto de parâmetros sociais. Então, assim, hoje, se a gente não ficar
atento e forte. Nós temos uma democracia muito frágil que a gente não pode vacilar. Porque a gente sabe que corpos são encontrados, às vezes nem são. Então a ditadura teve aí provar que até hoje tem pessoas que não sabem onde os corpos de seus familiares. A gente sabe o que é que a extrema-direita oferece. A gente sabe perfeitamente que quando vem, sempre vem sangue, sempre vem morte, sempre vem prisão de corpos, prisão de mente. E aí uma outra pauta que é importante a gente também frisar é quando a gente mistura política com religião, sabe? Política, de forma alguma, deve se misturar com religião. Quem quer ter sua fé, pratique nos seus tempos, sabe? Pratique no seu seio familiar, entre amigos, mas a política não é espaço para a religião. E quando a gente coloca a política na religião, a gente vai sim interferir e violar a vida do outro. E lembrar aqui que a extrema-direita tem horror a imigrantes, o que nós todos aqui somos, se formos para a Europa, para os Estados Unidos, tem horror a negros, Sim. nossa situação, e a extrema-direita tem horror a mulheres. Sim. Basta você Mas pegar hoje um em conto dia, da área total. da Margaret Atwood, as mulheres são pessoas de segunda classe para a extrema-direita. Sim, sim, sim. Até porque, certo, se a gente for ver historicamente, algumas civilizações mais antigas, elas eram matriarcais. As mulheres eram tidas como deusas, porque eram elas que davam a vida, entendeu? E quando passou por esse sistema patriarcal, as mulheres se tornaram propriedades. Deixaram de sua função humana para se tornar uma propriedade, para se tornar uma posse. E desde então tem se mantido essa estrutura, em que as mulheres são posse do homem. Elas são inferiores porque elas não são humanas. Elas são propriedades. Lembra que sempre a humanidade está vindo? E é nesse lugar mesmo. Toda vez que existe um preconceito, é quando a gente desumaniza o outro. Seja ele LGBT, seja ele negro, seja ele mulher. Então, assim, todo preconceito parte na desumanização. É quando você não consegue olhar o outro como igual. E é por isso que existe o feminicídio. É por isso que existe mortes por racismo, puramente por cor, existe mortes por LGBTfobias. É porque quando a gente entra nesse patamar, a gente desumaniza o outro. E a mulher está diferente. A mulher não é humana para a sociedade. A mulher é apenas uma É uma propriedade. posse a mais. Exatamente. Ele tem um carro, uma fazenda e uma mulher. E uma mulher. E foi dada em escritura para ele, que é a certidão de casamento. Exato. Nossa. É isso. Só esse recorte já daria uma discussão de horas aqui. Muito. Nossa, tem um monte, peraí, tem um monte aqui. Chegando a gente aqui ainda. Vamos lá. Sandra Pequeno, que está aqui. Eu estava aqui. Como é ser mulher negra escritora na cena literária potiguar e nacional? É boa. Boa. Como é? É boa e é mexer também em vespeiro. É mexer em vespeiro porque a gente tem que falar não só na literatura, mas na arte de modo geral. E eu sempre bato nessa questão. É sempre, quando a gente vai ver os editais, as estruturas, as convocações, a gente percebe que existe sempre umas prediletos, né? Por dizer, certos prediletos que nunca saem desse coisa. Se você for ver, por exemplo, diga uma coisa que é bem comum no Natal, um espetáculo, qualquer coisa que seja bem comum. Bem incomum. Bem comum, sim, eu conversei. Bloco de Natal, por exemplo, alguma coisa, Natal de Natal, qualquer coisa desse tipo. A gente sempre vê as mesmas pessoas, sabe? A gente sempre vê as mesmas pessoas. Até os shows de carnaval são as mesmas. São as mesmas pessoas. Então, assim, como é que você vai falar de cultura potiguar se você não consegue nem alcançar o outro lado da ponte? Sabe? Se você nem chegar ao outro lado da ponte. Quanto mais uma mulher preta. E se chegar uma mulher preta, ela vai estar ali num cachezinho de 800, 700. Um valor irrisório e que vai ganhar meses depois e quiçá, dependendo da gestão, ano depois. Então, assim, não tem como a gente falar
de cultura, seja ela literatura, teatro, dança, seja o que for, se a gente sabe que existe esquema de prediletos, né, de prediletos, que eu me fugiu a mente a palavra, de prediletos, eu vou usar o termo panelinha, porque aí fica forte, fica meio BBB, fica meio BBB, mas de prediletos, de sempre ser as mesmas pessoas, sempre as mesmas caras. Então assim, gente, o Rio Grande do Norte é rico demais de artistas. E quando é feminino, coisa de mulher, é que é pipocado, gente. É pipocado. Assim, tem mulheres assim, se desse uma oportunidade, cara, o Rio Grande do Norte seria falado mundialmente. Existe muita mulher e muita mulher preta potente. Agora o que falta é acabar esse olhar provinciano de colocar sempre feminino e sempre colocar privilégios, sabe? Tá mais que na hora de furar essa bolha. Perfeito. E furemos essa bolha. Inclusive, bolha se fura com voto. Desculpa, mas a gente tá no conversa de botiquinha, a gente tá bebendo e tal. Ah, mas é assim mesmo. E tem mais comentários, tem pergunta. Vamos lá. Cícero Tchê, que está aqui. Espetacular entrevista. Parabéns, Cefas, por fazer uma entrevista que permite o entrevistado, a entrevistada, o amplo espaço de resposta. Aqui a pessoa pode falar, até Lula me expulsar, a pessoa pode falar aqui, tranquilamente. Ediane França, você é sensacional. Te amo. Valeu, Cícero. Cícero aqui presente, coisa boa. Irailson Nunes, que também está aqui. Parabéns, meu amor, você arrasa. Aí é. Só love. Só love, né, Renan? Só love. Renan deu depoimento aqui. E o próprio Renan está falando aqui. Agora eu pergunto para Renan. Fale um pouco de sua trajetória no teatro. Nos antigos Altos e Natal. Ai, você falou antigos Aulões de Natal. Aulões, perdão, né? Altos não. E Anne fez parte de uma série que teve um certo destaque aqui, que foram esses Aulões e... E aí eu queria saber que ela falasse. Boa pauta. Aí, Renan, vamos falar? Vamos, então. Gente, eu até falei logo no início, né? Que existia uma cena de teatro de Natal e que a gente fazia mesmo frente de ocupação, né? A gente ocupou, falei no início, a gente ocupou ali a sede aqui, foi cedida para o IFRN na Rio Branco e os artistas começaram a ocupar esse espaço para ter o espaço de poder fazer seu ensaio, guardar seus figurinos, seus cenários. E é muito difícil também, eu venho de uma época, se hoje é difícil, imagine antigamente. Em que o sistema de prediletos continuava, a gente às vezes ralava o ano inteiro para poder participar de um festivalzinho, de uma coisa, para ganhar tipo, um cachezinho risório e ser feliz com isso. E sempre que eu percebia também uma coisa que é importante ressaltar, é que a periferia sempre esteve exclusa nesse sentido. Porque cinema e teatro é algo que quem tem dinheiro paga. Você consegue entender que o acesso ao teatro ainda é muito elitista? Não é qualquer pessoa que tem acesso para pagar um teatro. Porque às vezes o valor... Obrigada. Aí um beijinho. Beber sem petiscar não dá, né? Começa no botiquinho. Exatamente. Então, assim, o teatro, eu venho no teatro dos anos 2000, olha, eu sou tão antiga assim, venho nos anos 2000, e era, eu acredito que anteriormente, mas era muito desse lugar de resistência, e eu acho que é o que falta hoje. Os grupos entravam, faziam reuniões, cada grupo fazia reunião, colocava as pautas e a gente ocupava as ruas. João, sabe, do Alegria, o saudoso João, ia entrar João Pessoa, ocupava todo mundo e fazendo furdunço na cidade. E eu acho que o que falta é justamente essa unidade de luta. Em vários aspectos, não só no teatro, mas também como é matemática de teatro, mas também no teatro. Eu acho que a galera falta esse lugar de se reunir, de ouvir cada um, porque fica essa coisa de, eu faço evento tal, passo ali na circulação tal, e fica por isso mesmo. E ninguém ouve a galera que está chegando agora, ninguém ouve a galera que está muito tempo, mas também está sem condições de se manter. Então, assim, a realidade do teatro potiguar não é muito diferente também da literatura. Assim, a única diferença é que existe editais que cheguem mais que a literatura. Mas é uma realidade muito difícil
que eu acredito que falta essas reuniões, que falta a galera se firmar e se juntar. Tem na pauta agora do Sandoval, né, o Teatrinho do Povo, e é uma pauta importante porque, gente, Sandoval Vanderlei, para quem viveu Sandoval Vanderlei, era assim, a coisa mais próxima do acessível. Teatro reais. Exatamente, porque o Teatro Aberto do Maranhão. No coração do Alicante. E porque o Teatro Aberto do Maranhão era a galera, né, chique. E o Sandoval Vanderlei não, era pra nós mesmo, assim, era pra galera. Então, assim, quem viveu o Teatro Sandoval Vanderlei sabe o quanto é importante. E que devia se investir pra galera. Porque, assim, gente, você vê a realidade de crianças que nunca nem foram no teatro. E nunca nem não irão, adultos que nunca nem pisarão no teatro, sabe? Então, assim, a arte, como diria Gilberto Gil, não tem que ser extraordinária. Ela tem que ser ordinária como feijão e arroz. Isso, muito bem. Entendeu? Tem que ser ordinária como feijão e arroz. Muito bem. Tem pergunta aqui, Irailson Luiz. Você tá perguntadorzinho, né? Gostaria de saber. Oi? Gostaria de saber se Diane França se arriscará a ser candidata em algum momento, já que é uma defensora da representatividade. Vai dormir só em casa. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas Iraíssa já fez. E representando a representatividade. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos Eu lá. já ouvi várias vezes esse mesmo lugar, mas eu não me reconheço nesse lugar. Eu vou dizer, não pelo perfil, não por nada disso. O que eu quero dizer é porque, assim, a vida política não é fácil. Quem acompanha a política liberal sabe que existe uma grande abdicação. E como eu venho de artes, a gente não consegue se sentir preso a alguma coisa. Como eu quero dizer, Sérgio? Um processo criativo. Eu tenho uma liberdade para criar no meu espacinho, no meu cantinho, de boas, quando eu quero. E se eu for candidato, se eu for realmente um candidato, se vier, eu tenho que me dedicar a isso, porque eu não sei fazer nada também pela metade, não. Aí eu vou esquecer família, eu vou esquecer tudo. Eu vou dizer a verdade, se eu for me dedicar, eu vou viver para isso. Mas não é por uma causa boa? É uma causa boa, mas eu sou canceriana. Eu sou canceriana. Eu acho que o candidato é o presidente da CUT. Eu acho que sim. Deixa pra ele. Figura. Mas eu sou canceriana. Mas nisso, né? Eu gosto de ter, sabe, Cefas, esse lugar de ser acolhedor, de ser casa, de se fazer casa. Porque eu não me vejo em outro espaço, eu não sei se... Eu posso acolher todo mundo, posso fazer muito, posso bradar, mas eu gosto de ter esse meu lugar de casa, ter esse meu lugar de família. Eu gosto disso, de receber, de estar muito mais... Então, porque se eu sei que se eu for para o lado político, eu vou perder tudo isso, eu vou ficar integralmente. Eu vou viver política 24 horas por dia, porque eu sou assim também. Se eu entrar numa coisa, minha filha, eu vou ver política, não ficar respondendo, não vai dormir não. Até pra você ter ideia, tá tendo agora o lançamento do livro. Quem é testemunha aqui, que fez a perguntinha, sabe? Porque quando eu entro numa causa, minha filha, pode chover, porque eu esqueço todo mundo. Tá vendo? Então, assim, você saberia que se eu for entrar na política, eu vou esquecer. Tchau, mãe, tchau, pai, tchau, filha. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu vou me abdicar de tudo isso. A gente nunca sabe. Né? Nunca sabe. A vida é um dia após o outro, né? Exatamente. Mas por hora, eu já fico nesse lugar de canceriano. Sabe-se lá. Sabe-se lá. Produção, temos só 20 minutos de conversa, né? Oi? Já estamos 1h30. 1 hora, vai dar 1h30. Eu pensava que tinha Olha, ele tá vendo como a gente conversa. Conversa de botiquinha é um negócio sério. 1h20. 1h20, daqui a pouco a gente tá... Lembrando que hoje tem show de Jobai aqui no Bardaus, nesse palco. Eu amo Jobai. Grande Jobai, com uma entrevista maravilhosa aqui. Grande Jobai deve estar chegando aí, a gente vai dar tempo de dar um abraço nele. Antes de ir para a reta final, Diane, vamos voltar a divulgar. Revelia, lançamento do primeiro livro, Sol, né? De Diane França, dia 25, no Marralila. A partir das 18 horas. Gente, outra coisa. Eu me arrisquei também a fazer ilustrações, né? Pode fazer, certo? As ilustrações são suas?
são minhas. Lembra do desenho de chocolate? A competição Quantas caixas de chocolate? Quantos chocolate aí? O chocolate aí rendeu. Haja chocolate. Chocolate do meu pai aí, ó. Fazendo bem. E é assim, é impressionante que às vezes, se eu puder falar, às vezes chegava primeiro a ilustração para depois chegar o poema. Quando se às vezes devia a ordem inversa. É aquarela, é? É aquarela. Aquarela, a técnica parece aquarela. É aquarela, você usa o minimalismo com minimalismo com aquarela. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta, já que a gente está num bar só nós dois. Seu pai está vivo? Tá? Opa! Pai, você tá me assistindo? Isso, eu ia mandar um abraço para ele. Pai, por favor, você tá me assistindo, né? Qual é o nome dele? Ivanilson. Seu Ivanilson, grande abraço. Adorei essa sua tática de incentivar, né? Chantageando uma boa para desenhar, né? Não, meu pai sempre teve muito esse lugar. Que bacana. Sempre incentivou. A história é maravilhosa. Ele sempre incentivou. Porque assim, ele não teve oportunidade, né? Porque ele teve muitos irmãos, vivia no estado de extrema pobreza mesmo, assim. Viver em barraco mesmo, assim. Ele é daqui de Natal? Não, de Natal. Eu sempre falo isso, gente. Interior é uma realidade muito difícil, mas existe humanidade. Olha, de novo, eu dei humanidade, nunca fui. Mas a cidade é infinitamente pior, porque as pessoas trocam de calçada se vê uma pessoa em estado de rua. As pessoas não são capazes de olhar. Se você tiver uma capinha, as pessoas fingem que você não existe, diferente do interior. Pelo contrário, a gente faz troca. Você tem um arroz, eu tenho um feijão, vamos trocar. E aqui na cidade não. A realidade urbana ela é cruel, ela desumaniza assim um gênero que você se transforma pior que o bicho. Pior que o bicho. E meu pai teve essa realidade de catar restos de comida, de lixo, de pedir e tudo mais, porque naquela época não tinha as condições, né? As pessoas moravam, na época se ocupava o morro de Candelária. Porque minha avó é de interior e meu avô é do ser humano. Então, assim, são relatos que a gente nunca que seus filhos, meus filhos, vão poder acessar. Mas eu tive uma realidade muito forte nisso. Acho que por isso eu sou muito persistente nessas coisas e sempre busco a humanidade, porque eu sei a realidade que os meus passaram de desumanização. Perfeito. Estamos indo para a reta final do Conversa com Botequim. Por mim, eu ficava batendo papo até 11 da noite. E eu também, se deixar. Mas aí nós temos que liberar, o programa não pode passar de 1h45. E daqui a pouco o Jobai aqui. Ricardo Nelson aqui. Grande Ricardo Nelson. Olá, querido. Que alegria ele ver. Ricardo Nelson, que é aqui do Bardalos. Olha o sinônimo do Bardalos. Deixa eu agradecer aqui a equipe maravilhosa, José Águia na filmagem e produção, Natália Chagas, claro, sim, bem lembrado. Não esqueça desse detalhe, não. Peraí que é a reta final, vamos sim. Natália Chagas, na assistência de produção e mídias sociais, apoio logístico Lua Belmont Bardalos, o querido Ricardo Nelson aqui, agradecer a Luiz aqui, prestativo, agradecer o apoio, quem apoia a gente, a Noreg, a Turne Sindicato, Sindilimp, Sinmed, Sindipetro, Max Meio, IP Editora e Cachaçaria Morim. Por falar em Cachaçaria Morim, a Cachaçaria Morim mandou um presente para a entrevistada, uma cachaça artesanal bandeira branca para você. Olha aqui, minha gente. Se preparando aqui, ó. Eita, amanhã já é sábado. Você tem cara que gosta de cachaça e Nailson tem cara que gosta de cachaça também. Então, está em boas mãos, não? Sou metalúrgico, sou Lula, sou metalúrgico. Olha isso. Agradecer um monte de gente bacana aqui, Cícero T, Cine Preves, Sandra Pequeno estava aqui, muita gente legal aqui, tinha mais gente aqui, isso, Renan que saiu, muita gente saiu, enfim. E agradecer a Ediane, obrigado por ter aceitado, foi maravilhoso. Assim, é muito bom a gente poder fazer esse tipo de programa, porque além de ser muito afetuoso, muito humano, é muito essencial. É isso que a gente precisa. É de conversa do olho no olho. É afeto e
principalmente, Cefas, cumplicidade. Quando a gente consegue ter o companheirismo com aqueles que estão ao nosso lado. Isso é super importante. E é uma coisa que eu digo sempre. Aprenda a enxergar o outro. Não é só ver, não, é enxergar o outro. Perfeito. E assim, agradecer Lidiane França. Obrigado, Lidiane. Obrigado a todos e todas que estão aqui. Obrigado a todos e todos que assistiram. E até o próximo Conversa de Botequim.